Os fatos apontam ser a interassedialidade doentia a maior patologia da humanidade na Terra. O EV e a projeção consciente deslindam todos os casos de assédios interconscienciais. Qual a qualidade do EV executado por você? Qual a finalidade do EV aplicado por você? Você está satisfeito com a auto-performance energética? Em binomiologia, o binômio efeito EV, efeito Hooke. Efeito do EV, efeito Hooke. Qual a relação, a analogia do EV com a personagem Hooke? Isso aqui nós temos que explicar, né? A pessoa não sabe. Olha, eu quero te falar o seguinte, efeito Hooke é aquele efeito quando a vontade da pessoa é de uma maneira assim que não é uma intenção um pouco artificiosa por uma necessidade, aquilo fez uma pressão em cima da pessoa, então ela tem, pelo processo da vontade, a intenção e as energias, ela vira um monstro em matéria de força e possibilidade. Isso é que eu chamar de efeito Hooke, que o Hooke, você sabe, ele chegava e entrava em transe e ele então ficava grandão, forte e cheio de vida. Agora, uma especificação, há muitos fatos sobre o efeito Hooke. O que é mais falado deles, que é o que geralmente eu cito como um gancho aqui, do ponto de vista didático, é aquele da mulher que estava dirigindo o carro com a filhinha pequena no carro. Só ela dirigindo e a filhinha lá. Agora, eles entraram dentro de uma mata e já estava escurecendo, ela ia voltar para casa. Lá pelas tantas, ela escorregou, devido ao processo de poça d'água, sei lá o que é que foi, e o carro virou, deu uma porção de cambalhota e ela conseguiu escapar do carro e a menina ficou, a criancinha ficou presa lá dentro. Como ela não tinha ninguém para gritar, para socorrer, ela está no meio do mato, o que ela fez? Chegou e falou, não, eu vou virar esse carro. Pegou o carro, efeito Hooke. Pegou a criança lá de baixo. Ela virou o carro sozinha. E, escuta, isso tudo é possível. Tá certo? O processo todo é da energia. Se a energia tem, ela qualifica o processo, potencializa tudo. Isso é que é o efeito Hooke. Então, por aí nós vamos ver o que é o efeito do EV e o que é o efeito Hooke. Em parafatologia, terceira linha, abertura do caminho evolutivo. Quarta linha, desamarração energética. Como é a atuação do EV nesses dois casos específicos? Poderia exemplificar? Olha, na parafatologia, abertura do caminho evolutivo. O problema é o seguinte, é bom, eu indicaria que a pessoa aí que perguntou desse uma olhadela em todos os outros tópicos desse verbete. Que lá nós estamos falando como é que a pessoa deve fazer para trabalhar em tudo. Eu mesmo acabei de ler aqui que a pessoa vem ao auditório, ela faz o EV quando ela chega aqui ou não? Antes de ouvir um palestrante, alguém, que é o caso aqui nosso. Como é que é isso? Então, veja, ele abre o caminho evolutivo por quê? Melhora a pessoa, predispõe essa pessoa para ter pensamentos mais, vamos dizer, positivos, equilibrados, cosmoéticos, enfim, tira todos os bloqueios de energia da pessoa. Isso é muito importante. Eu mesmo falo isso sobre o processo, por exemplo, a pessoa vai ter um contato, alguma coisa mais séria de negócio, um telefonema mais sério, tudo isso é abertura de caminho evolutivo. E a energia, ela chega antes da gente. Quando você pensa, a sua energia chega lá naquele lugar que você pensou. Pode ser uma instituição, um local, um objeto, uma coisa à distância. Agora, a desamarração energética é a mesma coisa. Se nós colocarmos bastante energia nas coisas, nós nos libertamos de tudo. Fica sem os grilhões, fica sem as amarras, fica sem os nós. O estado vibracional, ele melhora o holopensene. Ele abre o caminho. Por isso que eu falo, ele é a gazua, a chave geral da vida humana. Ele abre todas as portas. Mas o caso não é esse, não. Na verdade, ele derruba as paredes. Não é abrir porta nem janela, é derrubar as paredes, é ficar devassado, é abrir tudo. Isso é a cosmovisão, com vamos dizer, a libertação dos processos. É o 13 de maio mesmo que eu estava falando. Se a pessoa é pacifista, tudo dela é mais tranquilo, é pacifista. Se ela é belicista, tudo dela caminha para a truculência. Você está entendendo? Vai ter problema.
Então, é aí que aparecem, por exemplo, as reações em cadeias de acidente de percurso e tudo mais. Agora, o EV, ele pouco a pouco pode limpar isso tudo, pouco a pouco. Agora, tem que tirar primeiro as más intenções. Se a pessoa tem má intenção, se ela pensa mal dos outros, se ela não tem equilíbrio, vamos dizer, auto-organização, método, disciplina mental, para fazer aquilo que eu chamo de higiene consciencial, modo de pensar, então o EV dela é furado. Qualquer coisa que ela for fazer, esbarra naquela intenção negativa. E outra coisa, a pessoa, não adianta ser bifronte, ter duas caras. A pessoa tem que ser transparente e autêntica. Ela tem que ser aquilo que deve ser. E uma coisa só, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer contexto. A qualquer hora. Então, por aí você vai ver. Então, o EV, ele explicita essas condições todas para a pessoa interessada. Com o tempo, a pessoa vai ver isso tudo. Com a energia é possível limpar, então, tudo. A energia, o que eu falo? É a chave da vida humana. O EV é a chave disso. Tudo aqui é energético. Sua consciência, ela dirige a energia, mas ela não comanda as coisas. Não é a sua consciência, não é a minha consciência que está batendo aqui. É a energia que eu estou colocando dentro do mecanismo todo do meu corpo para bater aqui. Tudo é instrumento do outro, instrumento do outro, instrumento do outro, instrumento. Agora, o instrumento básico nosso é o soma. No caso, ginossoma, androssoma. O processo é esse. Está mais ou menos claro isso aí? Então, o EV. Se a pessoa for pensar, isso aí é aquela pessoa que nunca tinha ouvido falar em EV. Aí eu dei para ele esses dados todos, ele foi estudar. 3 dias depois chegou e falou assim, eu não consigo dormir. Eu só quero fazer EV. Eu já vi que é a base de tudo. Isso é uma loteria. Ganhei na loteria. Quer dizer, o cara descobriu. Mas olha, a maioria ainda não viu isso, porque é um processo pessoal. A pessoa tem que superar as suas performances. Ele tem que fazer força, ou ela. Então, isso aí é que atravanca todo mundo. Na hora que a pessoa é só ela, e ela não tem auxílio de ninguém, ela atravanca. Ela já vem há milhares de anos desse jeito. De uma hora para outra, ela quer mudar, e ela está acostumada a sempre se acomodar, pegar um, pegar outro, ajuda, auxílio, arrimo, proteção, segurança. Nessa hora não, é ele, é ela. Como é que faz? Você entendeu? Esse aqui é o problema maior do EV. O EV é uma coisa simplíssima, do ponto de vista técnico mesmo, ele é muito simples. Mas veja, como é complicoso para vivenciar. Entender é fácil, vivenciar é um pouquinho mais difícil. Esse é que é o motivo aí do atravancamento dos estudos do EV. Agora, tem pessoa que acabou de publicar e tem artigo, ela fez quantos? 600 e 700 EVs. 700 por mês que ela fez. E ela melhorou? Tem que perguntar se ela melhorou. Pois é. Aí, está na revista Consciência. Pois é, né? Eu já falei sobre ela. Valdo, deixa eu te perguntar então. Então não tem assediador que domina EV, por exemplo? Os assediadores não dominam energia? Não, ele pode dominar negativamente. Energia é energia. Pode ser energia antipática ou pode não. Mas agora veja só. Uma pessoa que tem 10% de EV funcionando positivo, cosmoético, engole o outro que tem 100% negativo. Entendeu? O processo todo é esse. O equilíbrio, você está entendendo? Sustenta o processo. O desequilíbrio nunca ele permanece muito tempo. Ser dotado dá um jeito. É igualzinho a doença. A doença não é a base da evolução. Todo mundo caminha para a saúde e para o equilíbrio. E não para a doença ou o desequilíbrio. Evolução é equilíbrio. E ela é praticamente inevitável, não tem jeito. Porque o negócio todo é demorar. Para um chega mais cedo, para outro chega mais tarde. Por quê? Por causa da intenção, a vontade da pessoa, a resolução dela, o problema dela. Agora, o que nós falamos aqui é dar um jeito de todo mundo fazer força já. Vamos melhorar. Para que deixar para depois? Se nós podemos fazer agora. O caminho é esse. Agora, ó, EV. E eu não precisava fazer mais nada nessa vida. Só de falar do EV, essas décadas todas, e eu já tenho gente que me escuta igual vocês, já valeu a pena a minha vida. Isso é o enumerador.
Entendeu? Porque antes a gente tentava, não adiantou nada. E nessa vida também. Eu tentei, enquanto não apareceu, depois de 2 gerações. Então eu tive que esperar, porque vocês já vieram um pouco trabalhados por vocês mesmos, através do curso intermissivo, e vocês começaram a entender o que é energia, e a coisa mudou. Sr. Paulo? Sim. O senhor tinha falado há pouco que o EV explicita tudo da consciência quando a pessoa está interessada. Queria entender isso um pouco melhor, assim, como é que é esse processo? Por exemplo, você tem um objeto. Você não sabe aquele objeto se vale a pena ou não. Joga o EV, põe energia, exterioriza energia a partir do EV com equilíbrio. Exterioriza energia, você vai saber o que é. Você tem um assunto, você não sabe o que você vai resolver ou não. Você faz um EV, limpa seu ambiente, melhora seu óleo pensante. Você vai ter inspiração. Na hora, o que é o melhor? Pondera. Agora veja, recolhimento íntimo, autorreflexão. A base é o EV. O que adianta a pessoa vai fazer autorreflexão? Não, como é que eu vou matar o fulano? Como é que eu vou assaltar aquele banco? Não, aquela mercearia, como é que eu entro? Qual a porta? Isso não é reflexão, né? Na minha terra isso é baratrosfera pura. Então tem isso tudo. Mas ele explicita, ele abre o caminho. Agora, como eu estou falando, ele não abre a janela, nem a porta, não. Ele derruba a parede. Ele devassa. Entendeu? Porque energia. Energia não tem tempo nem espaço, nem tem obstáculo. Diminuir. Começa pela diminuir. Diminuir é só a gente começar a mexer aqui, daqui a pouco ela começa a aparecer. É a informação que Dimensão volta, né? energética. Hein? É a informação que volta para você, isso? Não é só informação, é mais do que isso, né? É a vida em si, entendeu? É o contato com o cosmos, a coisa toda que está aí, é o fluxo do cosmos, está tudo nisso. Gente, no cosmos só tem 2 realidades, a consciência e a energia. O resto tudo é conversa, derivado da energia. E tudo nascido da consciência. Você fica mais próximo, né? Tem um aqui. Põe um em cada mão. Professor, com relação à desperticidade, no caso, o domínio que o desperto tem do estado vibracional, tipo assim, a gente poderia dizer que o EV... Ele já superou o estado vibracional, se ele é veterano. Se ela é veterana. Já superou. Chega num ponto que aquilo fica tudo automático. Escuta, e o caminho dele, a hora que caminhar mais, ele pode chegar a um nível, depois que passou pelo FIEX, por exemplo, TENEPS ou FIEX, ele pode chegar a um ponto em que ele vai ficar automático, por exemplo, com a central essa física de energia. Isso ainda é mais avançado ainda. Gente, eu já estou dando tudo aqui, é só vocês começarem a pensar, vocês veem o encaminhamento das coisas, como é que desenvolve, como é que evolui, como é que progride. A gente poderia dizer que, basicamente, o caminho do desperto é essa retinalidade pensênica, o domínio energético e a assistência nesse contexto? Tudo isso, mas a coisa séria é essa. É a hora que ele se sente autossuficiente para se defender energeticamente de qualquer intrusão patopensênica, de qualquer lado. Ele está mais equilibrado. Ele não recebe a patopensenilidade, a loucura, a patologia, a doença, o desequilíbrio. Então, ele é uma pessoa que diminui a entropia. Cada vez mais. Agora, chega um ponto que domina TENEPS, domina OFIEX, vai caminhando para a coisa. Chega um ponto que ele começa a acessar mais as centrais extrafísicas. A hora que ele começa a acessar e ele domina aquilo, que aquilo fica automático, ele já começa a ser o quê? Semiconsciente. Que já está tanto de lá quanto de cá. Ele está em livre trânsito. Você está entendendo? Você olha a lógica disso aí, como é que tem o princípio, meio e fim, e o encaminhamento lógico com coerência, coesão perfeita dos elementos, das intenções, das energias, da emoção, tudo. Só para tentando entender assim, esse tripé tem lógica na questão de assistência, domínio energético, né? Eu tenho até os trinômios que eu falo, né? O trinômio que eu falo é EV, TENEPS, OFIEX. Esse é terrível, é o que a gente precisa mais aqui agora.
Agora, o EV, ele é o mais importante para começar, mas é o menor de todos. É só para desencadear. Por exemplo, uma pessoa vai chegar a um ponto que ela não precisa sair do corpo, ela não precisa fazer EV. Mas no início, às vezes, é importante. Porque uma pessoa, quando sai, ela tem que esquecer, são as formas, a morfologia de tudo que tem aqui, para sair do corpo. Entende? Isso, às vezes, ajuda, né? Para quem não está habituado, sair do corpo, por causa da energia e tal. Mas com o passar do tempo, nem isso. Porque se ela começar a pensar muita energia, às vezes ela pode ficar por aqui ainda. Então, tudo tem que ver como é que a pessoa se sente, como é que ela reage. A gente percebe que, extrafisicamente, na experiência projetiva, o trabalho energético ele fica mais otimizado, ele fica mais, assim, mais imediato também, né? Agora, ó, o problema todo que vocês têm que perguntar para vocês, nessa altura dos acontecimentos, principalmente os veteranos e veteranas têm aqui, é o seguinte: o seu EV já é automático? Você pensa e você tem? Assim, ó. Eu faço isso qualquer. Há mais de meio século. Entende? Agora, ó, se eu não tivesse tanta coisa que eu faço por fora e cuidasse só disso, eu já teria desenvolvido mais, porque o processo todo é de mexer, é de movimentar, é de traquejo, é de experiência, é de desenvolver a situação. Agora, nesse corpo, né? No outro próximo corpo, a gente tem que adaptar também, por causa do processo bioquímico da biologia humana. Então, isso tudo é fácil. O Irismar está perguntando se uma pessoa pode estar em estado vibracional e ele próprio não sentir. Não, ele pode receber as energias, mas ele, se tem vibração, ele tem que sentir. Entende, Irismar? Agora, o problema é todo o seguinte: ele pode receber as energias, mas ele está bloqueado. É o casca grossa. Ele não vai receber nada, não vai sentir nada. Então, entende? É um tronco seco de árvore. Aquele que está tombado na mata. Não vale nada. Entende? É o que nós chamamos vegetal. Aí é o casca grossa. Agora, eu particularmente falando, tem pessoas que falam que sente o meu estado vibracional, mas eu mesmo naquele momento não estava sentindo. Não, aí não está o que seria sentindo o isso? estado vibracional. Está sentindo a sua psicosfera que está ali e que está mexendo, fazendo ele vibrar. Isso é outra coisa. Escuta, estado vibracional significa a vibração. Quando a pessoa está vendo que as energias estão funcionando nela. Entende? Agora, você coordena, você dirige. Tem 40 manobras para dirigir essas energias. Agora, quando a pessoa sente a sua presença, ela pode sentir sua energia. Isso é outra coisa. Entende? Mas isso não quer dizer que ela esteja vibrando com a energia. Ela sentiu. Ela sentiu sua psicosfera. Entende? No item potencializadores são citados música clássica e orgasmo. O senhor poderia explicar melhor a questão do orgasmo? A ideia seria utilizar a energia do orgasmo para fazer o EV? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: você casa as duas coisas. Aí você vai ter o holorgasmo, aquele maior de todos. É por aí. Começa pelo processo de EV. Então, por exemplo, na hora de um ato sexual, se a pessoa usar energia, a pessoa que está usando energia pode curar as mini doenças do parceiro ou da parceira que está com ele no ato sexual. Isso aqui é a técnica. Quais são as possíveis potencialidades e recursos oferecidos do EV empregado por equipe harmonizada e coesa? Bolas, esse aqui está querendo tudo. Olha, é a mudança da vida de todo mundo, para melhor. As terturas não seriam algo próximo dessa situação de vida sinergia mental solar? Mas é lógico, todo mundo aqui sabe que aqui tem energia. Uma outra coisa, é bom avisar para vocês que tem gente que a hora que acessa a tertura aqui, sente um banho de energia lá. Já teve vários assim. Já escreveram. Nós temos já prova disso. Ah, eu tenho os indícios todos na mão, tá certo? Pois é. Qualquer coisa a gente fala comigo que eu mando. Mas fala. Professor Valdo, eu escrevi num artigo uma frase, né? E aí houve uma revisão e a pessoa questionou a respeito. Então, eu queria a opinião do senhor. Toda vontade sem intenção cosmoética perde força no final. Eu achei que estava razoável, aí a pessoa me questionou. Ela falou assim: então como é que existem mega assediadores? Eu falei: mas pela cosmoética, a cosmoética é mais forte. Existe o mega assediador porque a vítima permite.
Se ele não permitir, segue o que você está falando. Faltou foi isso, você tem que explicar Tem a que vítima. explicar a vítima. Né? Se a vítima deixou, ela deixou a canga cair, o problema é dela. Entendi. Qualquer coisa fala com ele para vir falar comigo. Tá bom. Vamos ver. Eu vou ser o vitimoso aí da história. Quer dizer, o vitimado. Né? Processo é de vitimização. Se a pessoa colabora, né, junta a fome com a vontade de comer. Só aprofundando então, o desperto, o EV já é uma segunda natureza do desperto, Não, vamos dizer assim. ele é o curso primário que já foi superado. Ele é o pré-maternal, que a pessoa já está no curso secundário. O que mais nós vamos falar mais? Ó, o Mário está aqui hoje. Qualquer coisa fala que eu estou mandando para o escambau. Você me perdoa o mau jeito. Não, só queria desenvolver a ideia. Então vamos lá. O orientador evolutivo, nesse caso, para o orientador evolutivo, isso não é nenhuma preocupação, mas isso já não é mais, vamos dizer assim, é uma... Eu penso que qualquer um que tiver consistência com o estado vibracional, já tiver autossuficiência, tiver confiança, autoconfiança em si mesmo, do ponto de vista das energias, ele já é assim. O EV já começa a ficar pequenininho. Aí já tem outros interesses maiores. Quais são esses interesses? Vocês têm uma ideia? Kátia, o que você acha? Ah lá, ela já falou em cima do lance. Extrapolacionismo. Daí o que é que não pode aparecer? O que vocês têm? Adriana, o que mais? É por aí. Pensa bem. Daí vem uma série de condições. O EV, por exemplo, vamos entender. Você pode entrar numa primené, um conjunto de primené, que é o ciclo, você entra num cipriene. Entende? Outra coisa, você vai começar a ver a dimené, que é a dimensão energética. Então você fica um pouco descoincidido com isso. Isso já é uma projeção da sua consciência. Então veja, a autoconscientização multidimensional é o próximo passo, óbvio. E isso é o máximo, né? Uma outra coisa, sem a autoconscientização multidimensional, nunca a consciência pode chegar na semiconsciência, a condição da semiconsciência. Tá certo? Que é uma coisa não dá. Ela vai criar problemas se ela não tiver confiança, equilíbrio nisso, domínio absoluto. E só para entender, teoricamente, está no caso do serenão também. Ele já, no caso, essa extrapolação para o serenão... Não, do serenão, por exemplo, a semiconsexualidade é bobagem. Escuta, pensa só numa coisa que eu sempre me bato aí na questão do serenão. Lembre-se, vida fetal, da concepção à ressoma. Mas, então, a ressoma, na hora que ele renasce. Na hora que foi concebido, que juntou alguma coisa da consciência com o corpo da mãe, e até na ressoma, na vida fetal, se o serenão, ele lúcido, já está num certo nível, ele não perde a lucidez. Então como é que fica? Se na vida fetal ele é assim, pensa o resto. Que a vida fetal, você há de convir, Adélio, que é o pior período para nós. Você não acha que é? Não é? Eu acho. É onde estrangula tudo. É a coarctação, é o ergástulo. Você entrou no cárcere. Quer dizer, é um negócio de... pinçou a sua consciência. Do ponto de vista da medicina, a gente podia falar que pinçou a consciência, do jeito que pinça o nervo. Você está entendendo como é que é? Então é um problema. Agora, outro nome é eclipse. Deu um eclipse. Um outro nome é apagão. Tem vários nomes para esse negócio todo. Como é que é o outro nome para apagão? Tem vários deles aí. A hora que dá o curto-circuito, blackout. Tudo é isso. Agora veja, se no blackout, se no apagão, ele não perde a consciência, que nós todos perdemos, que ninguém discute isso ainda. O povo não discute o processo da vida fetal, como é que foi. Ele não quer nem pensar naquilo, que está tão obscuro e tão longe. Agora ele não, ele já domina isso aí também. Então, a partir disso... o que eu estava trabalhando assim, era qual a relação direta entre o serenismo e o estado vibracional.
Mas como o senhor já comentou, a partir do... Não. O estado vibracional você pode falar. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. A grande caminhada da serenologia começa pelo EV. É o primeiro passo. É porque em Já sala te dou uma dica, né? Pelo menos. Eu acho que está mais ou menos dentro da Porque vida. em sala de aula você tem que deixar bem claro para o aluno, né, como Não, é que é o contexto. eu sei. Que deu o Loche. Estado vi... Então, é importante trocar essas ideias para poder entender o contexto. Tá certo? Esse é o caminho. Professor, Mas você entendeu, né? Ficou mais ou menos claro aí. aqui à esquerda. Sim. EV e orgasmo. O professor pode explicar melhor essa técnica de poder curar as mini doenças do parceiro usando o EV no orgasmo? O caso todo é o seguinte, vamos entender bem. Na hora que você tem um processo sexual, o seu sistema nervoso e a adrenalina domina você, tanto a mulher quanto o homem. Se há uma excitabilidade sexual, a adrenalina está dominando. Essa adrenalina, ela está mexendo no corpo. Há um processo de psicomotricidade, uma porção de processo desse. Mas a tendência para chegar no clímax, que é o orgasmo, o que se passa? Há uma relaxação. Hoje em dia tem até sexoterapia para dar essa relaxação para a pessoa que não tem relax. Então, o orgasmo, ele ceda a pessoa, é uma sedação. É como se desse uma martelada na cabeça da pessoa para sossegar. Agora, é lógico, na hora que faz isso, às vezes o coração dispara, dá taquicardia, tem uma opção de coisa. Isso aí depende da pessoa, como é que é. Agora, o que se passa? Na hora que tem o ato sexual, geralmente um ou outro, ou os dois, é muito raro haver. Mas, por exemplo, vamos supor que tem um orgasmo simultâneo, ao mesmo tempo, duplo. Você está entendendo? Numa condição dessa, os dois podem ser beneficiados com a energia. Agora, por exemplo, às vezes um tem mais do que o outro. Você sabe, há orgasmo e orgasmo, tem uns maiores, outros menores, isso aí varia. Do homem de um jeito, da mulher às vezes é de outro. E outra coisa, tem o processo dos preâmbulos, toda a brincadeira que houve antes para chegar até lá, quanto tempo aquilo demorou, como é que é. Então, isso tudo influi. Mas a coisa mais séria é isso. Se uma pessoa está consciente e ela está vendo o que acontece, com todo o processo de adrenalina no corpo, e a situação toda, e que não há assédio nenhum, é só ela e o parceiro ou a parceira que está ali. E ela vai acompanhando aquele processo das energias, ela vai chegar a um ponto que na hora que dá o processo do orgasmo, que aquilo explode, que a pessoa dá aquele relax e tem o problema do clímax, ela vai ver que ela está descoincidida. Se nessa hora ela julgar toda a energia que está ali, que isso geralmente tem orgasmo, por exemplo, que mexe com mais energia, outro mexe com menos. Mas num caso desse, pode ser que chegou num ponto enorme. Então, ela canaliza pela vontade dela toda a energia que está ali em cima do parceiro ou da parceira que está lá, que precisa. E às vezes pode até pensar o que é. Aquilo conserta a pessoa. Isso melhora demais. Por exemplo, se há um bloqueio chacral com um processo desse, já melhora o bloqueio, já vai melhorar. Se a pessoa tem um bloqueio muito grande na cabeça, e esse bloqueio de energia gravitante, se tem um processo desse, isso aí também vai aliviar, vai limpar. Nós temos que ver o seguinte, as energias nós temos, tem energia imanente de todo lado. O processo é a gente saber pegar e saber aplicar. E outra coisa, aplicar quanto? De que modo? Qual a intenção? O que falta é a limpeza na cabeça para a pessoa usar isso direito. Por isso que o orgasmo é tão difícil. Agora, o mais difícil do orgasmo não é nada disso que eu estou falando, não. É bom a gente clarear. O mais difícil é o entrosamento das pessoas para chegar no orgasmo simultâneo, mas com pessoas que entendam do problema da energia. Por exemplo, um que entende, o outro não entende, é preciso dessa pessoa que não entende estar muito favorável, muito predisposta, muito receptiva no problema. Nem sempre isso ocorre. Aí entra um monte de besteirada, de emoção de bicho, ciúme, um processo de concorrência, competição, e isso tem muito, mesmo na dupla evolutiva ainda tem muito disso. Então essas coisas todas precisam ser afastadas, canalizadas para ficar o puro, aquilo que é o essencial. Aí se chega lá. Agora o EV,
O EV é essencial nisso. Por exemplo, bobo daquele, principalmente o solteiro ou a solteira, que vai ter uma relação sexual que não faz EV antes. Vai cair no buraco. Então, mas, Isso é o óbvio. Agora, se isso é o óbvio, pensa o resto. mas nesse momento o orgasmo, antes de esterilizar a energia, faz o EV ou não? Tem o orgasmo esteriliza? Antes, durante e depois. E ver Antes, como é que você está para ver se não tem depois. ressaca Durante. energética. Para ver se não tem boi na linha, se não tem goteira. E se tiver boi na linha? O que é que Te acontece? vira, tem assédio. De alguém. Ou é seu, ou... O problema é esse. Mas o EV aí pode ajudar para tirar o boi da linha, né? Sempre. Ou não? A primeira coisa, o EV ajuda a dar o diagnóstico. Agora, a terapia também pode ajudar. Mas agora, a terapia às vezes pode exigir mais recursos, outros instrumentos. Né? Ok. É preciso levar isso tudo em dia. Aqui outra questão, aqui no Consciência. A Evelise, na conclusão, ela diz que após a instalação de mais de 31 mil EVs, a autora pode afirmar que domina essa técnica bioenergética, entretanto, não pode afirmar que possui o domínio energético. Pois para isso será necessário ampliar o domínio emocional. Pode Agora, comentar? quanto tempo ela trabalhou com isso? 5 anos. É. 5 anos. É por aí. Já deve estar começando a ficar veterana. É por aí. Mas é curioso, então, 5 anos a pessoa pode dominar o EV, não é? 31 mil EVs, mas não quer dizer que domine o processo energético. Não é? Pergunta para ela. Ela Não, tem ela que saber. disse, Pois sim. é. Agora, Mas eu estou ela pedindo à que tem pessoa que para perguntar. comentar. Você acha que você já é desperto? Um ser desperto? Ser desassediada Pois, permanente? exato. Tem que perguntar, Então, né? só na condição de desperto é que dominamos a condição energética, é Não. isso? A hora que fala que dominou é porque a pessoa tem confiança. Porque tem gente que você não pode falar, é um verdadeiro tabu, de falar que tem assédio, que tem intrusor, que tem assediador. Agora, uma pessoa tem que falar isso assim, de peito aberto, sem medo de nada. Ok. Não tem jeito de esconder a realidade da dispersidade. Cedo ou tarde aparece alguma coisa. Cedo ou tarde, não tem jeito. Obrigada. Agora, a pessoa também, com a dispersidade, ela vai ter mais confiança. Ela não fica mais titubeando, ela não vacila. Não há vacilos, como nós chamamos na linguagem popular do Brasil. A pessoa tem confiança, ela sabe o que ela quer. Agora, aí é a hora, né? Ela não pode voltar aos poderes antigos, à autocracia antiga, o totalitarismo dela. Tem que saber conviver com os outros, que é a coisa mais difícil que tem. Ela tem que ver que a tendência aí, quando vem o processo do domínio da energia, é canalizar tudo para alguma liderança, que em torno, as energias todas vão levar a pessoa para o pódio, para o trono, troninho. Vai para o trono! Vai! Entende? Cada processo de energia. Então isso é um perigo. A pessoa tem que saber lidar com esse novo poder. Você está entendendo como é que é? Que esse aí é o mais sério. Não adianta ter a fortuna do Bill Gates, não adianta ter aqueles músculos lá do cara que ganhou a Olimpíada, não adianta que o outro que é o rei do vale tudo, que tem aqueles cinturão de macho, não é isso? Não adianta ter arte marcial, que o cara é o maior, que não sei o quê, não adianta ter faixa pretíssima do judoíssimo, nada disso adianta. Se tiver, ele pode paralisar. Mandrake o mágico. Entende? A energia domina isso tudo. Eu era pequeno no gibi e falava, o Mandrake é o maior cara do gibi. Mas eles não explicam como é que é. Mas tudo é possível. Eu vi isso tudo. Agora a menina falou assim, como é que você viu? Não, vem cá que você vai ver. Vamos ver. É aquele negócio do ônibus. Olha lá, aquela pessoa que está ali. Ele vai voltar e vai ver o que tem atrás. Ele não sabe por quê. Quer ver uma coisa? Daqui a pouco o cara virava. Então isso tudo... Agora, a gente não pode estar mexendo com essas coisas, isso é assédio. Até um certo ponto você tem que saber o que você vai fazer. Tem que ver quem, como, onde, quando, com quem. É o tal negócio das perguntas clássicas de ciência, né? A gente tem que olhar tudo em EV. A pessoa que trabalha 31 mil EVs, possivelmente já também está trabalhando a higiene consciencial, né? É bom perguntar para ela, né?
É possível em tese, que isso não sim, aconteça? mas eu não sei. Eu não vou pôr a mão na cumbuca e nada disso. Né? Tem que Porque perguntar. daí a pessoa começa a ficar perceber muito as energias, né? Daí ela tem que domina bem lidar as com o que coisas, ela né? percebe, né? Eu também acho. Domina bem. Daí ela tem que lidar com aquilo que ela está percebendo, né? É isso. Daí é mais... Com EV não é possível, né? Você discerrando as paredes, a pessoa tem que ver o ambiente, né? Ver a perspectiva, o cenário, o landscape. Professor, Sim. comenta um pouco mais aqui na binomiologia, o binômio no EV, sensitivo ectoplasta. Binômio EV sensitivo ectoplasta. O caso todo é o seguinte: se uma pessoa tem sensibilidade ectoplasta, pode ter efeito físico. Com o processo do EV, pode acontecer, principalmente quando ela está desenvolvendo o processo do autoparapsiquismo, ela pode ter efeitos físicos nisso. Então, por exemplo, pode dar olorização, pode dar pequenos barulhos, raps, coisa que pode estar perto cair, alguma coisa. Pode sentir, por exemplo, alteração muito forte de mudança de temperatura, quase sempre para baixo. Entende? Então, isso tudo pode ser feito. Então, a pessoa, por exemplo, com isso, ela pode também começar a fazer esses efeitos físicos até em outras pessoas. Uma vez no ECP2, a gente estava conversando muito isso aqui, então me pediram para ver os processos de energia com o problema da exteriorização do EV e a mobilização básica de energia com o povo. E estava um sol danado. Então eu falei assim, fica todo mundo aí no sol. Agora eu vou jogar energia. E olha, vocês mantenham o seu espírito autocrítico e heterocrítico, violento. Vocês vão ver o que vai acontecer. Daqui a pouco o povo está sentindo frio debaixo do sol. Estava um calor danado. Você lembra disso? Estava lá? Pois é. Agora veja, essas coisas todas se pode fazer. Agora, não adianta quando as pessoas não querem. Eu, há muitas décadas, eu estive com uma turma em Curitiba, que era só espíritas, que queriam conversar comigo e me levar a uma fazenda. Lá na fazenda eu mostrei tudo que o processo de energia funcionava. Na frente da água, em cima da grama, perante uma árvore, na água corrente, de tudo quanto é jeito. Não adiantou nada. Todo mundo sentiu, mas ninguém seguiu nada. É igualzinho os livros, né? Saiu tudo, falava tudo sobre os chakras e ninguém estuda nada. Porque ninguém estuda. Né? Não há pesquisa. Você está entendendo? Então o problema todo é de pesquisa, ver o interesse da pessoa, o que ela quer, qual a intenção dela. E ela colocar a força da vontade que ela tem, que é o maior poder que ela tem, bem direcionado, cosmoeticamente, de uma maneira evolutiva e prioritária. Né? Isso é que é importante. Professor, o senhor podia só comentar um pouco mais sobre essa relação entre o domínio do EV e o contato direto com as centrais? Aí você, após esse domínio mais constante, após esse processo com o EV, é isso tudo que nós estamos falando aqui. Vê se é isso, você já chegou a essa conclusão. Com o EV, você vai dominando. É o início do domínio do processo de energia. A vida nossa aqui é energética. Se você começar a dominar esse problema, vai ser inevitável você bater nas centrais extrafísicas de energia. Uma hora que você precisar, a sua vontade está aí. A sua intenção é boa. Você está querendo assistência. Vai aparecer um amparador. Esse amparador, às vezes, vai ser o primeiro a fazer o telefone vermelho entre você e a central. Você está entendendo? A coisa vai. Com o passar do tempo, você pode acessar aquilo. Você não chega a evocar obrigatoriamente, mas aquilo acontece, porque é uma... Não, é uma evocação, só que tem que ir inconsciente. A evocação sempre tem. Na hora que uma pessoa pede, por exemplo, uma pessoa faz uma prece, uma oração, acende uma vela, faz isso, ela está fazendo evocação. Tudo isso é evocação. Agora, o problema é que a hora que aparece isso, aparece guia cego. A maioria dos casos. Raramente aparece amparador. Entende? O amparador aparece quando não tem outro jeito mesmo, a situação lá está precária, ou a circunstância, às vezes uma outra pessoa, por tabela, ele vai ajudar aquela. Tem uma opção de coisa nisso. Porque vamos supor o caso da Ive, né, que ela estava fazendo esse trabalho, essa imersão em EV. Ela poderia ter tido uma extrapolação, de repente, com central extrafísica, ou nós mesmos podemos ter
Qualquer um extrapolações... pode ter qualquer hora, isso tudo é possível, desde que tenha a meritocracia. Arranja mérito que você tem estudo rapidinho. E funcionante. Bacana é isso, funcionante. Consigo parar e fazer o recolhimento íntimo, mas grande dificuldade de ter a calmia e fazer o EV. O recolhimento íntimo, então ele deve estar falando aqui, a pessoa está falando aqui, que tem apenas um isolamento, não é isso? Não é bem o recolhimento íntimo, tá certo? Pode ser somente falta de prioridade ou pode ser bloqueio. Olha, tanto uma coisa quanto outra. Aí o problema, eu peço, aquela recomendação que eu faço, é levar para o laptop, mostrar todos os seus sinais, sintomas, sensações, escrever a data e ir colocando e ver como é que você vai evoluindo, como é que vai progredindo. Porque a tendência vai ser progredir cada vez mais. O EV só serve para consciência ou as consciências fazem também? Faz para qualquer tipo de consciência, em qualquer situação. São as ECs compostas pelas partículas subatômicas quânticas sob a relação entre EV e sistema imunológico. É a intensificação deste que potencializa a eliminação de mini doença? Até um certo ponto pode ser isso, mas às vezes tem mini doença que são eliminadas apenas por um processo bioquímico dos remédios, etc. Tal, as técnicas que se usa para isso. Às vezes não tem nada a ver com EV. Agora, o processo de partículas subatômicas e quânticas, essas estão em todas, tudo que a gente faz. É um problema da materiologia ou da matéria. Tudo isso tem, é lógico, tem aí. Mas, eu quero lembrar, a energia consciencial que a gente usa no estado vibracional é uma energia que é diferente de todas as outras. É a energia da sua consciência. E é aquilo que você pegou na energia imanente que está por todo lado. Agora, isso não é eletricidade, isso não é só eletromagnetismo, não. Isso não é nada desse tipo aí de coisa de energia que tem aí. Tem de tudo. Não é energia térmica. A situação é superior a isso tudo. Afeta tudo e afeta todos. E afeta todas, vamos dizer, a atomização de tudo. Tudo quanto é átomo de situação. Molécula. Professor Valdo, eu gostaria de tirar uma dúvida, que algumas vezes quando eu estou trabalhando com energia, a impressão que eu tenho é que não estou instalando EV, é como se eu tivesse com algum tipo de vibração involuntária dos músculos. Uma vez isso aí é mioclonia. Mas é como se fosse no corpo todo, é possível? Isso é epilepsia. Você está fazendo equivalente epilético. Você está sentindo que está vibrando tudo, isso é epilepsia, equivalente epilético. Convulsão. Só que é mioclonia. A mioclonia é maior, mas tem. Agora, isso mostra que tem uma alteração do sistema nervoso periférico, é o simpático. Está alterado. Agora, isso demora um pouco até a pessoa dominar. Pergunta para o Antônio, que ele é especialista em mioclonia. Antônio. Não é, Antônio? Fala para ele. Diz alguma coisa aí, Antônio, sobre suas experiências. Dá a força para o homem. Quando eu fiz a primeira vez o P1... Escuta só. Olha bem, ele tem experiência disso, eu não percebia quase nada de energia, mas conforme foi desenvolvendo ali as práticas no final dos cursos, aí o meu braço foi começando a pular. Sempre pulava o braço. E aí depois foi expandindo aquilo que pulava tudo. Então, ele estava com a síndrome, você sabe que tem uma síndrome, né? Agora eu já tenho um controle melhor, mas mesmo assim, se eu não exercer o controle, a tendência é de... doença de São Guido, a doença de São Vitor, também que eu chamava, era essa. Sobre vocês, durante o EV, eu trabalho com as energias. Pode ser desintoxicação ou assistência, como diferenciar? As duas coisas. Se ele está fazendo assistência, é para fazer uma desintoxicação. Se é desintoxicação, é porque você mesmo está fazendo isso. De modo que está tudo aí. Agora, diferenciar, isso não está difícil, nem precisa de pensar nisso. O processo é o seguinte, boceja até limpar tudo. Agora, é bom verificar se não está atrasado com a sua carga horária de sono. Que às vezes o bocejo pode ser um processo mais fundo, que é a falta da carga horária. Sono que não está adequada. Então seria bom, depois de terminar a tertúlia, você dormir um pouco. Que é uma soneca. Como diria aqui a Laura, que não está aqui hoje, é la siesta. Em português é sesta.
Com relação à qualidade do EV, quais variáveis podem influenciar? Alimentação, ingestão de água, banho? Todo fator que influa na consciência influi no EV, que deriva da vontade da pessoa, da intenção dela. Então, tudo que você pensar pode influir. Se uma pessoa, por exemplo, ela está preocupada com alguma coisa, aquilo vai influir no modo dela, vamos dizer, de ela ter intenção, dela ter a vontade dela aplicar a vontade dela. Isso vai influir no EV. Agora, então, o processo todo não é EV aí, no caso, o EV não. EV é a vontade da pessoa. É uma vontade granítica? É uma vontade imperturbável? É uma vontade definida? O que é? Como é? Ela é forte? Então é isso que tem que pensar. Não, eu tenho percebido que tem dias que você faz 20 EVs com dificuldade, tem dia que você faz 40 com facilidade. Não, às vezes também é um processo geral seu, físico. Você está com sono, você está cansado, está estressado. Uma outra coisa, às vezes você não está estressado, mas, por exemplo, você está desidratado. Você tem uma descarga aí de intestino violenta, aquilo amoleceu você. Você ficou sem comer. Às vezes dá uma desidratação temporária, muita gente passa por isso. Processo de hidratação, desidratação é um negócio sério. E você sabe, se uma pessoa tem uma descarga do cólon muito séria, passou 3 dias. Depois a pessoa vai lá no troninho e entope a privada. A pessoa fica desidratada, às vezes assente, o negócio cai. Precisa de alguma coisa. Entende? Então, isso influi na questão da energia. Então, todos esses fatores você tem que ir olhando. Eu estou falando uns que são assim, bem grossos, óbvios. Esse que eu estou falando. Mas tem outros mais sutis. Tem que ver o quê? Agora, ó, por isso que eu falo, registra. Com o passar do tempo você vai ver todos os seus trafares energéticos. Olha o que eu estou falando, trafar energético. Só mais uma pergunta, professor. Por que tem vezes que você faz o EV, você sente calor e outras vezes você sente frio? Também não tem uma é a mesma tendência... coisa. É o processo seu, da hora. Outra coisa, a temperatura ambiente, como é que você estava, a roupa que você está. Uma coisa é a pessoa fazer o EV pelado, outra coisa é fazer com roupa. Uma coisa é fazer o EV deitado debaixo de um monte de coberta agora que está fazendo frio. Cada um é de um jeito. Para quem está começando. Para quem domina, isso tudo é bobagem. Isso tudo é moldura que já foi ultrapassado. Entende? Não tem nada. Eu sempre falei, né? O negócio é o seguinte, vamos plantar bananeira e fazer o EV. A pessoa acabar com as bobagens. Porque o povo tudo fala, não, mas eu tenho que fazer uma prece. Eu tenho que colocar uma vela. Então, não, veste o calção e fica de bananeira. E agora, vamos ver, faz o EV. Isso é para liquidar com o assunto, você está entendendo como é que é? Então tem que acabar com a moldura secundária das coisas, isso não interessa. Não é por aí. Então, tirando fora essas molduras que o senhor falou, a questão da pacificação íntima, anticonflito, é muito importante para esse domínio bioenergético. Mas agora veja, a pessoa tem que ter pacificação íntima e anticonflito, mas ela tem que estar disposta, às vezes, com a psicomotricidade dela. A psicomotricidade tem que estar desperta. Por exemplo, ó, eu estou muito tranquilo aqui, mas precisar de uma hora para outra, eu estou fazendo um monte de trabalho do cerebelo. Isso, às vezes, na questão do EV é importante. A disposição íntima. Principalmente para quem está começando isso, que ainda não domina tudo. Então, a parte física, fisiológica, psicomotriz. Então, é processo cortical, cerebelar e é também problema cerebelar. Você está entendendo? Cortical e cerebelar. Professor Valdo. Como assim? Essas são iguais? Ah, foi feito? Não, mas essa aqui é diferente. Então tá. Pode falar. Eu acho que eu ouvi o senhor falando nas tertúlias que o estado vibracional o senhor já conhece de outras vidas, né? Já. Uma vez, quando eu entrei na Conscienciologia, alguém falou sobre o André Luiz e o estado vibracional. Qual a relação?
Não, a gente chegou a querer falar nessas coisas. Mas ele desistiu a hora que foi publicado a Evolução em Dois Mundos, esse aí que eu falei, Mecanismo da Mediunidade, que fala sobre o biovórtice e os centros de força. Mas ninguém se interessou muito por isso, e ele viu que não tinha mais ambiente, ele não quis mexer com as coisas. Agora, a gente trabalhou muito, eu mesmo trabalhei para fazer a Câmara de Passe, que era baseado nisso. Tudo foi nesse sentido, entende? Agora, o caso todo é o seguinte, é muito difícil, dentro de uma agremiação, uma instituição qualquer, desenvolver essas coisas, se lá dentro não faz pesquisa das coisas. Em religião não faz pesquisa, não há investigação do processo, é tudo estático. Agora você pode falar assim, não, mas tem alguns que estão fazendo, não adianta nada, se ele está lá dentro, ele é estático. Porque ele chega num certo ponto, ele vai bater no teto, ele não pode passar daquilo, porque senão eles cortam ele. Entendeu? Então, se a pessoa, adredemente, antes de tudo, ela já está castrada, ela nunca vai desenvolver nada, pesquisa nenhuma, nada disso. Outra coisa, não se pode ter na ciência um rótulo. Não existe ciência conscienciológica. Não existe. Não existe ciência brasileira. Existe a ciência, que é para a humanidade toda, é para o cosmos. Entendeu? Não pode ter rótulo isso. Na hora que tem, não tem ciência nenhuma. Por quê? Está delimitando, já denominou, adjetivou, qualificou. Isso está errado. O processo, por isso que eu falo, nós temos a holofilosofia, é o universalismo. Assisto tertúlia desde 18 de março, e de lá para cá venho fazendo EV. Porém não consigo perceber energia, o que pode estar errado. Olha, insista e não desista. A primeira coisa, não fique afadigada, não fique ansiosa, não seja precipitada. Espere e deixe acontecer. Quando você esfriar seu processo, possivelmente você vai começar a sentir a energia. Por enquanto está bloqueado, possivelmente vindo o processo de algum problema seu de sistema nervoso. Mas você supera isso. Vai em frente. Hoje que dia que é? Hoje é dia 13. Não faz nem um mês que ela está fazendo, é pouco. Um mês não, 2 meses, né? Não faz nem 2 meses. Tem que trabalhar com isso. Quero saber se o tipo de personalidade introvertida e extrovertida influi na qualidade do EV. É lógico. Uma pessoa fechada é uma coisa, outra pessoa aberta é outra coisa. Quem é aberto, às vezes, desperdiça mais energia ou aplica melhor as energias. Quem é fechado pode estar se intoxicando com as próprias energias. Precisa de ver o que é. O processo traumático emocional em retrovidas pode ter desenvolvido o ectoplasma com a racionalidade prejudicada devido à noite mal dormida. Às vezes passo raiva e não consigo fazer o EV. O ideal seria eu tomar um calmante, já que não sei como me acalmar. Olha, seria bom você consultar um médico de confiança e saber o que você vai fazer. Agora, quanto ao processo traumático emocional em retrovida, pode ter desenvolvido ectoplasma sim. Mas não é isso que é o mais importante, não. O problema é a pessoa ter usado, de algum modo, assistência em vidas anteriores. Essa assistência, e junto, por exemplo, casada com processo parapsíquico, pode ter potencializado. Se existe uma maneira, uma dica de trabalhar o EV e manter um equilíbrio dentro de uma sala que existe diversos equipamentos de informática, rede, internet, onde até o sinal do celular é enfraquecido. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que ver, é o seguinte: mete energia em tudo quanto é aparelho que tem aí, com calma. Mete energia com calma. Aparelho por aparelho, tudo isso. Agora depois, dá uma limpeza em tudo isso. Tem uma coisa que é das mais sujas que tem dentro de um workstation, quer dizer, uma estação de trabalho da informática. Você sabe o quê? O teclado. Limpa esse teclado de cabo a rabo e tira tudo isso. Eles dizem que o teclado é mais surdo que as células, as notas que passam por aí e o papel da privada e o vaso da privada. De modo que é preciso de limpar isso aí às vezes é importante. Agora, junto com isso, joga primeiro energia em tudo. A primeira coisa, percorra a peça, o quarto, ali a workstation, com você.
exteriorizando energia por tudo quanto é lado. E depois pega cada aparelho dele e joga energia. Como é que o EV atua para esse autodomínio emocional? Como é que é essa atuação específica no psicossoma? Aqui, ó. Quem transfere erradamente para a muleta o esforço a ser empregado com a vontade sobre as essências, não vem a conhecer a si próprio, a discriminar as energias ou melhorar o autodomínio emocional. Fortaleza é rejuvenescimento. Então você veja, se você transfere para uma muleta, você está deixando que a muleta domine você. Você está precisando de arrimo, você está precisando de amparo, você está precisando de assistência. Entendeu ou não? Sim. Então, por exemplo, uma pessoa coloca aí, mas é o incenso que está dominando ela. Ela não tem autossuficiência, ela não tem confiança no pulso dela. Ela não sabe o que ela quer ainda. Você está entendendo o que quer dizer? Então, ela tem que fazer isso sabendo que a vontade dela é que é a força maior que ela tem na vida dela. E que ela pode dominar aquilo. E acabou. É isso que falta. Então, todo mundo que apela para qualquer muleta externa ainda está muito frágil, ainda boboca. Por isso que a religião, eles não fazem pesquisa disso, está todo mundo lá. E outra coisa, o que é que faz? O Papa, com os bispos e os sacerdotes da igreja, domina todo mundo, através da badalada, através de uma obra de arte, através do brilho disso, incenso, turíbulo. Tudo isso o que é? Lavagem cerebral. Estão dominando a pessoa. E esses são chamados até de fiéis. Fiéis é o cachorro lá, o nosso amigo fiel. Vem cá, tio, vem cá. Tio. Então, a questão desse autocontrole das energias para o estado vibracional, essa disciplina e continuismo é que vão trabalhando aspectos emocionais para chegar nesse autodomínio? Não, trabalha tudo. Trabalha tudo. Agora, a emoção, geralmente, é o travão maior de todo mundo. Está todo mundo preso por causa do processo de emoção. Então, a hora que começa a trabalhar isso, tudo isso aí vai melhorando. Esse poderia ser um dos fatores que mais dificulta o EV? O EV, de modo geral, isso varia. É difícil a gente falar. Eu não posso generalizar isso aí. Porque cada pessoa é de um jeito. Tem uma que é um determinado tipo de emoção, outra é outra coisa. Um é medo, o outro às vezes é orgulho, o outro é porque quer que os outros sirvam a ele não quer fazer nada por si. Tem gente que não gosta de trabalhar consigo mesmo, tem preguiça. Tem gente que não faz esporte, não faz nada. Uma pessoa que não faz essa não quer saber nada de... Vai fazer força para fazer estado emocional? Não quer. Uma última pergunta, professor. No Sim. caso de quem teve as iniciações, o desenvolvimento lá, como pitonisa, pitcha, nesses aspectos, existia um predomínio da passividade passiva. E também umas outras formas de mobilização energética, aquela questão em circular, né, em redemoinho e tudo mais. Isso interfere até um ponto... Não, isso aí interfere muito pouco. Hoje, se a pessoa tem experiência disso, com curso intermissivo, o lado melhor dessas coisas todas vai ressaltar. Fica por cima disso. Então, isso tudo aí vai ajudar demais a pessoa hoje. Dentro de tudo aquilo que já passou. Ela supera. Porque ela hoje tem lucidez sobre a passividade ativa. Ela deixa de ter a passividade passiva. E outra coisa, ela tem lucidez que ela é capaz de ter autossuficiência. Antes ela não tinha. Ela era subordinada, era escravizada. Entendeu? E outra coisa, hoje não tem mais lavagem cerebral. Nós estamos conscientes disso. Então isso tudo é superado. Então a recuperação desses cons com a qualificação. É muito mais rápida, é melhor. Tá. Mais densa, mais profunda, mais intensa. Entende? Por favor, me explique. Deve-se fazer o EV logo após as refeições? Antes, durante, depois. Até se você comer um boi, precisa mais do EV, tá? Todas as vezes que enfrentam a fila de banco, começa a fazer EV e a fila começa a andar mais rápido. Por quê? Não vem perguntar para mim. O urubu serve a você. Olha a sua intenção. Você está fazendo a abertura do caminho. Né? Se de ver. Sei lá, né? Sei lá qual a intenção. Se de ver o que ele vai fazer com isso. Uma outra coisa, precisa de ver a qualidade também da energia ali no momento. Não é isso? Vocês estão vendo que tem certas perguntas aqui que ela já vem com a resposta, já tem pronta, não precisa falar nada. Resposta pronta. E aqui na parafatologia, na
penúltima linha tem autovigilância energética ininterrupta. O que mais ajuda a pessoa a desenvolver isso? A conscienciologia inteira. Não, estou brincando. Agora vamos ver o caso todo seguinte. A primeira coisa é a pessoa se acostumar com o EV até dominar totalmente os processos de energia, para ela não precisar de pensar nisso como se fosse um dever, uma obrigação. Aquilo fica fazendo parte da própria constituição da personalidade dela. Então aquilo faz parte da natureza dela. Numa situação dessa, a autovigilância, então, ela fica ininterrupta, sem esforço maior, sem sacrifício, sem chatear, e a tendência é funcionar cada vez mais, melhor. Mas e aí, para a pessoa se acostumar com o EV o tempo todo? Tem que fazer, né? É só 20 por dia, para começar, né? 20 por dia. Como diz o cara, 20. Esse é o cara, porque ele queria colocar mais, não tinha jeito. 20 não tem jeito, não, é 20. 20, assim, o que você quer dizer? 21, 22, 23? De modo que tem que ser mais, né? Os 20. Tá certo? 20. Os momentos... É igual, vocês são ou 20 ou 40. Ou 20. Os momentos assim, que a gente tem de distração com a energia, cai no buraco. Isso daí é porque é um trafar ali que se manifestou? Não, aí tem uma opção de coisa de energia, tem uma opção de coisa, pode ser acidente de percurso, o negócio pode ser uma parte só de um setor dentro de um quadro muito maior. Se examinar o quadro geral, o que é que se passa dentro daquele momento evolutivo, daquela fase existencial da pessoa. Que às vezes pode ser só um detalhe, você está entendendo? Dentro do cenário grande. O panorama. Isso aí tem que ver. Você está querendo o micrófono, né? Onde é que está o micrófono? Faça favor, lá atrás. Professor Valdo, a relação entre o EV e o temperamento da pessoa. Sim. A gente pode modificar, por exemplo, pode ajudar a ter um autodomínio maior? O EV, você faz a relação? Com o tempo, ele aperfeiçoou o temperamento. É inevitável. Porque o EV, ele abre as portas do conhecimento. Ele não abre as portas só de energia ou da vida humana, ele abre as portas da cognição. Com a cognição, a pessoa muda o temperamento. Entendi. Quanto mais uma pessoa sabe das coisas prioritárias da evolução, mais ela evolui, mais depressa. O que você acha? Tem lógica isso? Professor Valdo, quando a pessoa faz EV e entra assim no estado de relaxamento maior, isso daí é o quê? Porque fez assim, porque desbloqueou energia? Não, às vezes é porque ela está precisando. Às vezes estava com muita energia negativa, limpou, ela se acalma, tranquiliza. Isso é uma sedação. É igualzinho a pessoa que vai ao laboratório, qualquer deles, e chega lá e começa a dormir. Aquilo não é normal nela, mas naquele dia ela dormiu. Por quê? Ela está esgotadinha. Às vezes está com a carga horária de sono defasada. Isso varia, né? A gente vê o que é. Os amparadores, eles atendem de acordo com o momento evolutivo. É, porque às vezes a pessoa também faz e fica bem mais desperta, né? Aí já é o contrário. Já é o contrário. Ela estava morna, sem fazer nada, tinha que fazer alongamento e aquecimento de energia. Eu falo sobre aquecimento de energia. Então ela fez o aquecimento. Os amparadores vêm e ajudam. Mas então. Isso então é consciex que ajuda, não é a própria pessoa? Às vezes, às vezes. Professor Valdo. E a relação com o estigma, o EV e o estigma, você pode também usar esse mesmo raciocínio de você modificar aquilo que já está chancelado? O EV ajuda qualquer coisa que você tem, porque ele é a chave do processo energético. Sim, eu digo, mas qual a relação? O estigma é uma das coisas que tem nisso. Tudo pode, todo tipo de doença. Por exemplo, uma pessoa tem uma doença e ela está entregue às baratas, já deram para ela 3 meses de vida. Se ela começar a fazer o EV, ela vai se sentir melhor. Esses 3 meses de vida vão ser melhor para ela. Mas estou te falando o máximo. O que mais que tem pior do que isso? Você tem alguma ideia? Pensa bem. Com EV, a tendência é melhorar tudo. Você sabe qual é o nome do EV que eu dou? Isso é uma... Eu não sei se eu já trouxe aqui. Eu acho que ainda não tem isso aqui nas verbetes que eu trouxe, não. EV, 2 pontos. Para nascer universal. Uhum.
Eu não tenho outra. Eu já procurei uma panaceia para qualquer coisa. Não tem outra melhor do que EV. Agora, aos 15 anos eu já tinha ideia disso. Não mudei nada eu de lá estava para querendo cá. entender, professor Valdo, mais o processo. À medida que você vai, você pode modificar suas próprias energias, com isso interfere na sua pensenidade. Em tudo. E você vai repercutindo... Escuta só. Você está aí. Está vivendo sua vida. Tem altos e baixos, tem coisa, problema, tudo. Aí você pensa com você mesmo. Vou mexer na minha energia. Quero estar em paz com o mundo. Sou irmão do cosmos. Quero abençoar o cosmos. Que há uma chuva de bênçãos em cima do cosmos inteiro. Uhum. Isso é EV. A sua energia expande. Você está disposta para o que der e vier. Para tudo, positivamente. Você está preparado, você está quente. Então o que fez? Você está em forma. Você entendeu? Essa é a melhor forma que uma pessoa pode conseguir para fazer qualquer coisa na vida humana. É fazer o EV. Agora, desse jeito, pensa no cosmos. Ó, fecha os olhos e pensa, é o cosmos. Seja lá o que quer que seja, a imagem que você vai ter do cosmos. Te vira. Você vai ter lá um negócio e fala assim, uma benção no cosmos. Abracei o cosmos. Beijo de popô de criança para o cosmos inteiro. É, como eu estava falando lá, o negócio do amparador. Que haja um orgasmo nas galáxias inteiras. Para a evolução. Para a cosmoética. Então acabou. Aquele amorzinho pequenininho, tudo já desapareceu. Tá certo? O negócio ficou muito maior. Agora, com isso, você vai mostrar, você vai ficar exultante. Você vai ficar cheia de vida, com energia, disposta, com equilíbrio. Só pode melhorar você. Aí, como é que vai ter ódio num negócio desse? Como é que vai ter rancor? Como é que vai ter mágoa, ressentimento? Acabou tudo. Agora, por exemplo, uma pessoa que vive, que não tem um momento igual esse, está danado, né? Ela ainda é muito lioba quando é mulher. E é muito hiena quando é homem. De modo que o negócio é chegar nisso. Agora, eu já fazia isso aos 15 anos. Por causa das minhas vidas, minhas retrocognições, eu lembrava desse processo. Agora, veja, não precisa de fazer prece, não precisa de fazer nada. É aquele negócio do gratulatório. Em vez de prece gratulatória, você joga a sua energia gratulatória para o corpo. Ó. Desse jeito, se uma pessoa se habituar a fazer isso, ela vai acessar as centrais extrafísicas no tapa. Mesmo não querendo. Não, já pensou? Uma pessoa vai melhorar mesmo que não queira. Ela não está nem pensando nisso, mas melhora, não tem jeito. Porque tudo é o processo. Primeiro, vontade. Segundo, a intenção. Terceiro, o processo da realização. O que você vai fazer com isso? Qual a determinação sua? Qual é o ato? Qual a energia que você vai usar agora? É o N. Pense. Tem lógica isso? Faz sentido? Sim. Obrigada. Pensa nisso. O Elismar está perguntando quais são as consequências de se fazer a TENEP sem o EV. Sem o EV? Não, com o passar do tempo a pessoa pode fazer a TENEP sem EV, que aquilo fica automático. Ela já começa, às vezes o amparador já ligou as tomadas dela, na hora, liga, já está preparado, porque deve é cheio de energia. Então é um acumulador de energia, sabe como é que é? Central de eletricidade. Do jeito que tem aquela lá na rua, quando você vem para cá, que você vê aquele monte de acumuladores e tal. Entende? É aquilo. Esse acumulador tem vários nomes para isso, mas só a central de energia. Durante minhas práticas de EV, criei o hábito de, ao movimentar as energias para baixo, expirar. E ao subi-las à cabeça, inspirar. Aspirar, que devia ser aqui. Sinto melhor a MBE dessa maneira, mas durante a fase de aceleração da MBE, acabo ficando ofegante, já que minha respiração segue o ritmo das energias. Eu já falei que EV não pode usar nada. Isso é muleta, viu? Ó, você que está falando aí, isso é muleta, esquece isso. Não use muleta nenhuma. A única que você pode usar é a sua vontade. Devo treinar para eliminar essa influência da respiração ou isso é indiferente ao processo? Não tem que pensar em respirar, não. Respiração é coisa de orientalismo. Esquece isso.
Agora, você quer fazer uma projeção consciente, às vezes a respiração é boa. Mas veja, para isso você tem, primeiro, que acabar com tudo quanto é coisa de EV. Você tem que pensar, primeiro, numa relaxação psicofísica, quer dizer, muscular progressiva. Até ver como é que é. Depois usar. Olha lá, projeciologia tem uma das técnicas para usar a respiração. Isso é para projeção, isso é outra coisa. Agora, nessa questão de EV, esquece isso. Essa pessoa, possivelmente, ela usava a respiração para alguma coisa de orientalismo, seja de yoga, disso ou daquilo, meditação transcendental, qualquer. Esqueça. Outra coisa, não vai sair dessa e usar prece, incenso, vão falando aí, vela, sal, que mais? Pirâmide, pêndulo, cristal, que mais? Que mais? Abacate, laranja, cadáver. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Muleta, entra tudo. Tá certo? Tem de tudo. Música. Isso. Outra coisa, música de forró, música clássica, quadrilha, mantra. Esquece tudo. Esquece tudo. O negócio é esse, acabar com a muletaria. Nós falamos que é uma oficina das muletarias, né? Que é aquele recanto. O americano gosta de falar, o quarto da bagunça, chama junk place, quer dizer, o junk place das muletarias, tem de tudo, né? Não é isso mesmo, chefe aí? Americano lá, não. Junk place. Vamos esquecer isso. Na hora que mexer com o EV, não pode pensar. Uma outra coisa, qualquer coisa, se a pessoa quer ver muita coisa, fala com ela para ir no macro, ou ir no shopping center, ir no supermercado e ver aquele monte de coisa nas gôndolas, de tudo quanto é jeito. Pronto. Outra coisa, ela vai na areia de uma praia e vai olhar tudo quanto é grão que tem. E esquecer aquilo. Ela tem uma noção do que é o múltiplo, a multivariedade e como é que ela deve ficar com o processo só da vontade dela funcionando. Isso é que é o ideal. Agora, eu acho que essa pessoa consegue isso. Faz força. Eu notei que tem energia com essa pessoa que perguntou isso aí, o último. É um homem, tá? Olha bem, você está cheio de energia. Tem gente que está tentando te ajudar. Eu estou sentindo aqui. Isso não é toda pergunta que aparece isso. Esse aí tem. Mobilização básica de energia. Sua vontade. Esquece o resto. Esquece que a gente existe. Tá certo? Só pensa nisso. Aí a energia vai longe. Mas o que mais? Tem alguém aí que está com o microfone? Está de mão em mão? Uma vez eu estava com uma dor no estômago, aí eu fui no laboratório do EV. Aí eu tive que fazer 167 EVs para a dor passar. Aí passou? Passou. Aí eu queria saber assim, por exemplo, se eu tivesse tomado um remédio, teria passado a dor, mas se tivesse um bloqueio de energia, teria ficado? Ou como é que é? Eu acho que aí no caso, o EV pode ter funcionado através da sua fisiologia. Uma coisa, você não precisa de fazer EV nenhum. Às vezes pode passar a dor apenas você salivando e engolindo. Aqui, ó, faz isso assim, ó. Engole. Faz isso 10, 20, 30 vezes. Isso aí vai neutralizar o processo ácido, que às vezes está criando isso. Você vai melhorar com o processo gástrico. Então, essa gastralgia, às vezes melhora só com isso. Acorretor. Agora, por exemplo, o seu EV, depois que você fez tudo, esse esforço deve ter criado muita coisa na própria saliva. Eu estou mostrando como é que deve ter funcionado isso aí. Pode ter sido apenas isso. Você está entendendo, Roberto, a situação? Existe isso. Uma pessoa nota que ela está com incêndio na barriga, ela começa a salivar o processo, que aquilo às vezes neutraliza. Por quê? Ela às vezes comeu depressa, aquilo não mastigou 22 vezes, aquela conversa de dentista, não é isso? Então, aquilo não foi, porque a digestão começa na boca, não é no estômago. Então, com isso, às vezes, agora esse desconforto gástrico, essa gastralgia, esse processo de jeito, isso aí, às vezes, só com a saliva já melhora.
Agora, observa que na hora que você vai mexer com a saliva de baixo, essas glândulas salivares, junto da mandíbula, às vezes elas funcionam mais. Quando a pessoa pensa nisso. Ela percebe mais a da mandíbula. Isso às vezes ajuda muito. Por exemplo, com isso a pessoa não precisa tomar gastrol, não precisa tomar nada dessas coisas assim. E gastrol é um remédio que ajuda naquele momento, mas ele não cura nada. Agora a saliva é o gastrol da pessoa, a pessoa tem isso. O processo é ela saber usar isso e não ter preguiça. Alguns minutos, às vezes, a pessoa conserta tudo, acaba tudo. Então, não necessariamente é um bloqueio de energia. Pode ser. Não, pode ser. Eu estou só falando que aí, no caso, seja lá o que for, se aconteceu, às vezes houve um processo aí de neutralização da acidez ou qualquer coisa, através da salivação. Como você fez muita força, você sabe, fazer muita força, você engorda a saliva mesmo sem querer. A coisa vai, é espontâneo, você não percebe. Tá certo? Professor, aqui na condições impeditivas do estado vibracional, uma delas é a ingestão de alimentos, ali excesso ou bulimia, né, que interfere nas energias do umbilical chakra. Sim. Número 21. Que é que você está Número usando? 21. Ingestão de alimentos. Isso. Em excesso ou bulimia com bloqueio das ECs do umbilical chakra. O que você quer saber disso? Como ajudar as pessoas que têm transtorno alimentar e não conhecem o processo energético, não conhecem o EV? É ensinar para ela o que é EV, o que é energia e ver se ela topa a parada. Senão não adianta nada. Se ela não fizer direito também não adianta. Mas uma... Não adianta ensinar uma pessoa que não queira acertar a situação por aquilo que ela ensina. Ela tem que ter confiança em você, para o negócio funcionar. Porque a maioria dos transtorno alimentar está relacionado com um problema emocional, né? Tá, uma boa parte é uma fuga. Isso. No atendimento a essas pessoas que têm essa patologia, como ajudar? Você não vai estar atendendo ela falando de energia, né? Nem, não sei, exteriorizando. Sei, aí você vê o nível de possibilidade, de intimidade, de diálogo, de confabulação que você tem com a pessoa. Às vezes vai ter uma chance de explicar bem a situação para ela, como é que ela faz. Agora, a coisa séria, o mais importante, é uma dieta específica para aquela pessoa naquele momento dela. Para ela seguir nos próximos meses daquele jeito. Isso é que a coisa mais séria é a dieta alimentar. Mais é conversa. Agora, essa dieta ela tem que ter horário, ela tem que ter um calendário. Tudo escrito no papel, tudo bonitinho. Senão não adianta. E falar com a pessoa, olha aqui, você morde na língua se não fizer nada. Se deu vontade de qualquer coisa, até ela conseguir vencer. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre essa condição de mexer com o estado vibracional e mexer no temperamento. Porque, na verdade, como o senhor mesmo falou antes, o temperamento é a última coisa que muda, né? Então, como é que isso funciona? Mas a primeira coisa que começa a mudar é o estado vibracional. É a energia. Para mudar o temperamento, a primeira coisa que tem que ser modificada para qualquer mudança é a energia. O que você acha? Um está no extremo, o outro está no outro. Eles têm que juntar. Escuta, a vida não é energética? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que mexer com energia. Não, entendi, mas se você só mexer com a energia e a cabeça, aumentar o som... Então, mas ela tem que começar por aí. Ela predispõe você, a energia vai predispor você a funcionar melhor. Então, fala assim, não, essa parte do meu temperamento é muito escura, não quero, eu quero uma mais clara. Vamos melhorar. Não, essa aqui não é cosmoética, não, vamos ficar de outro modo. Não, eu tenho que dar... começa a melhorar tudo. O temperamento, pouco a pouco, está sendo burilado. Muito esforço. Agora, a energia, ela não escapa. Ela funciona, ela atua. E funciona bem. Pensa só nisso. Né? O trabalho é sempre pessoal, pouco a pouco, gradativamente. Não tem jeito de nada. Por isso que eu falo, mutação, isso não existe, isso é romantismo. Entende? É ficção. O problema é esforço pessoal, pouco a pouco, para a pessoa superar o assunto.
Professor, o senhor chegou a comentar, eu cheguei um pouco depois, sobre o impedimento mais comum ao IV. Qual é o impedimento que leva as pessoas mais comum a não fazerem o EV? Seria a indisciplina ou seria preguiça é o mesmo? mesmo, é preguiça. Isso tudo é mais ou menos a mesma coisa, né? Lá no fundo a diferença é mínima, né? Mas é isso sim. Agora o problema todo não é só preguiça, é o desânimo que a pessoa tem de superar os processos para fazer. Por exemplo, uma pessoa que não faz movimento nenhum, ela é da inatividade da vida sedentária. Ela não faz exercício físico, ela não vai fazer a fisiculturismo, essas coisas todas, ela não mexe com isso. Ela nunca nem conhece o Eliel, nem sabe que ele existe. Então agora veja, como é que fica? Essa pessoa vai mexer com o estado vibracional? É difícil. Entende? Ela é aquele meu amigo que ele inventou uma técnica de alto nível, e essa eu quero mostrar para você, que essa técnica você não conhece. Então eu perguntar, então, como é que é? Todo mundo insistindo que fizesse ginástica, tudo quanto é jeito. Disse, olha, eu agora já arranjei minha técnica, cada um tem de vocês, eu respeito, sempre respeitei a técnica de vocês. Então agora eu peço a vocês, respeitem a minha. Então mostra, como é que é? E ele? De modo que ele fez exercício, é o modo dele, está entendendo? Você sabe que tem aquela piada do cara que estava assim, né? Então o outro chegou e perguntou, mas vem cá, você só sabe fazer isso? Não, também sei fazer assim. É a mesma coisa. Então veja, uma pessoa dessa, como é que fica? Ela não está acostumada a fazer exercício nenhum. Ela não sabe nem virar os olhos. Ela sempre... Quer dizer, não, dá muito trabalho de virar, olhar assim. Então, como é que fica? Isso é dificuldade. Então, pense nisso. Agora, gente, isso tudo parece anedota, mas essas coisas existem, por incrível que pareça. Tá certo? Quando circulo e exteriorizo as energias, sinto pulsações, principalmente nos músculos, nos braços e nas pernas. O que significa? Essas pulsações, possivelmente, isso aí já é um tipo de mioclonia. Você tem que insistir, porque isso mostra que você está fora de forma. Insista que dentro de dias, semanas ou um mês, você vai acabar superando tudo. Nada de marcar, não. Você tem que fazer umas 20 vezes por dia. Agora, se você começar a fazer com 40, é o ideal, né? Até a pessoa se acostumar com o assunto. O problema é o seguinte, case-se com EV. Isso é que eu falei com a moça, sabe? Ela queria casar. Eu falei assim, não, primeiro você case-se com EV, que depois o príncipe encantado aparece. Eu tinha que melhorar as energias, ninguém queria chegar perto dela. Eu falei bem claro. Desse jeito que você está, ninguém chega perto, não adianta. Você sabe que tem disso. Né? Durante a TENEPS, posso fazer EV? Olha, pergunta para o seu amparador. TENEPS tem amparador. Vê como é que você faz. Você vai receber alguma inspiração, alguma intuição, algum pensamento, um pensênio, um ex-pensênio sobre o assunto. Às vezes precisa, às vezes não. Agora, por exemplo, se você vai começar, está começando a TENEPS, primeira coisa, faça o EV antes, durante e depois, para ver o que dá. E se preparar, se predispor. E começa a estudar o que é a passividade ativa, para você se condicionar de tal maneira que possa entrosar melhor com o amparador. Essa é uma saída. Agora, se a pessoa é veterana, com muita coisa, muito disso, às vezes, é ultrapassado. Não precisa, já tem outra condição. Chega num ponto que a pessoa está no EV o tempo todo. Está exteriorizando energia, etc., o tempo todo. Então, isso é superior a tudo. Porque o EV, a rigor, a base dele, não está exteriorizando energia nenhuma. É a energia mais de circuito fechado com a pessoa para melhorar a energosfera dela. Agora, depois dali, se a pessoa se qualificou para doar, ela começa a exteriorizar a energia. Isso aqui é outra coisa. Então, a TENEPS já é exteriorização, já é um segundo tempo. Aí precisa de ver, né? Se a pessoa está precisando disso ou não, se ela está bem preparada para o assunto, aí precisa de ver como é que fica. Valdo. Sim. A energização da base física, quando a gente faz, existe um tempo, uma duração para essa energização? Ou que padrão de holopensene que a gente tem que colocar nessa energia? Não, você vai
roda tudo e mexe com a energia geral dentro do ambiente. Até a hora que você sentir que você dominou. É igualzinho, por exemplo, você passar aí energia para alguém. Tem uma hora que você vê, não, agora já... Esse ponto é você que tem que sentir. O ambiente, objeto, pessoa, tudo é a mesma coisa. É a hora que você sentir dentro de você, não, agora já deu. Não adianta mostrar tempo nisso, não, isso é secundário. Como que a gente faz para, na porta de entrada da casa, blindar, colocar uma energia que filtre? O caso todo é o seguinte, seja o que for que você for mexer, depende da energia, onde é que está e o que é. O que tem nessa porta, como é que é. A primeira coisa, se você quer fazer uma coisa dessa, arranja uma porta simpática. Não vai colocar uma caveira lá com 2 ossos debaixo. Isso não é simpático, isso aí vai ter pensamento negativo quanto ao assunto. Coloca uma coisa que seja bem, por exemplo, uma cor também, não vai colocar uma porta escura, por exemplo, ou marrom. Coloca uma coisa acessível, tal. Entende? Começa por aí. Olha o jardim. Assim, o EV, ele mexe com a energia consciencial, não é isso? E a energia do corpo, das células, das sinapses, assim, é o impulso elétrico, né? Aí a minha pergunta é assim, ó, se o EV, ele purifica a energia consciencial, limpando mais para a imanente, não, e aí oferece a energia consciencial, dependendo da força, da vontade, a potência volitiva da consciência, é superior a todos os humores. Então, aí ela altera tudo quanto é neurotransmissor, tudo além disso. A consciência é superior à matéria. A pessoa fala assim, ó, quando o amparador ele não faz nada por você, ele limpa o ambiente para favorecer que você... Isso. Aí eu fiquei pensando nisso, o EV limpando a energia consciencial para favorecer a célula. Você enxaguando já a pessoa, já ajuda demais. Dá uma enxaguada. Agora, eu estava falando para enxaguar o cosmos, né? Mas o EV abençoa o cosmos. Isso, mas então... É maior ainda. Mas eu queria saber assim, o EV faz isso com a gente faz isso com o EV com a gente enxágua a gente mesmo, ou a gente altera as células mesmo assim. Você altera tudo. A hora que você altera você altera o ambiente. Pensa nisso, a energia pega tudo. Ela é contaminante, ela é contagiante. Ela pega tudo. Por exemplo, eu quero jogar energia lá no Sérgio, então faço isso. Você sentiu? Não. Alguma coisa. Alguém aqui sentiu? Eu não julguei vocês. O que vocês sentiram? Quem é que mandou? Você está entendendo? Como é que elas sentiram? Então, o negócio é contagiante. Aonde aparece o negócio está aí. Como é que faz? É muito difícil você fazer a coisa só específica de alguma coisa. Sempre as coisas estão ligadas. A hora que você mexe numa coisa... Mexe aquilo, tudo, né? É feito halo, irradia, é irradiante. Entende? O que devemos nos preocupar no início do domínio do EV é quantidade ou a qualidade? Depende. Tem que se preocupar muito com a quantidade de besteira de pensamento e com a qualidade da melhoria dessas pensanizações. Então, uma coisa e outra, né? Depende do que é, tanto a quantidade quanto a qualidade. Corte toda a quantidade de besteira que tenha e melhore a qualidade de tudo que você possa. Qual a relação entre o impedimento do EV e o sistema neurovegetativo? Só tem, o tempo todo. E todo tipo de energia tem relação com isso. Por quê? A hora que sua consciência, sua vontade funciona, mexe no sistema nervoso central. O sistema nervoso central domina os outros, ele é mais importante, ele tem ascendência sobre os outros sistemas nervosos. Então, pensa nisso. O neurovegetativo, geralmente, a pessoa só começa a entender ele mais a hora que ela vai desenvolver o parapsiquismo, que começa a dar pequenas alterações. Por exemplo, mioclonia, processo de alterações de temperatura, mãos, pés, etc. O problema o disparo do coração, que é a taquicardia, processo, por exemplo, de arrepios e outra coisa mais. Isso tudo é o neurovegetativo que está em evolução. Agora, às vezes, a pessoa pode ter uma extrasístole, e isso, às vezes, é fisiológico, mas dentro do processo, desenvolvendo a coisa. Se ela está fora de forma, todas essas coisas podem acontecer. Mas isso não tem nada grave, não tem nada, é o desenvolvimento mesmo, a pessoa vai até melhorar com isso. É uma terapia, no caso.
Quando faço EV, fico muito descoincidida. Logo tem receio de fazer em qualquer lugar. Como superar isso? Ué, faça onde você tenha confiança. Esquece o resto. Tem tanto lugar no mundo e tanta hora para fazer as coisas. Agora, a descoincidência. Vê qual o resultado positivo disso. A pessoa não pode descoincidir sem ter um uso prático, objetivo e um resultado daquilo mais sério. Quer dizer, o que você está lucrando descoincidindo? Porque se você não está lucrando nada, precisa abrir o olho. Por que está acontecendo? Aí pode ser um processo até de doença. Isso aí tem que abrir o jogo. A pessoa descoincidir não quer dizer nada. Primeira coisa, descoincidiu por quê? Qual é o conteúdo do fenômeno? Qual o objetivo? O que está acontecendo? E qual o saldo disso? Descoincidiu para quê? Você está em desenvolvimento? Você viu alguma coisa? Você participou de alguma coisa? Melhorou alguma coisa? O que deu como resultado? Então isso tem que ser levado em consideração junto do EV. Professor Valdo. O EV, vocês têm que lembrar que ele dinamiza, ele levanta poeira, ele mexe com tudo. Quem mexe com EV nunca vai ficar estacionado. Alguma coisa muda. Professor Valdo, quando o senhor fala fora de forma, o que? Fora de forma é aquela pessoa mesmo que não está habituada a fazer alguma coisa. Está fora de forma. É trabalho com energia, o senhor está falando, ou física de tudo, mesmo? Às vezes, ela está fora de forma de tudo. Tem pessoa que às vezes é 5 coisas ao mesmo tempo. Ela está fora de forma de ter contato com os outros, de falar em público, de conversar, fora de forma de andar, fora de fazer exercício, fora de forma de ler, fora de se dispor a fazer as coisas. Você sabe, o negócio de fora de forma, depois você conversa com ele, que ele deve ser doutor no assunto. O que é que tem que fazer? Os alongamentos da vida? Como é que é? Começa por aí. Então, fora de forma. Por exemplo, você vai andar na esteira aeróbica. Você andou, seguiu toda a tramitação bonita. Na hora que você sai, parece que você está nas nuvens, parece que você ainda está andando, isso mostra que você está fora de forma. Estou dando um exemplo, isso aí é prático, objetivo. Entende? Se você saiu de lá e está aí do jeito que você entrou, está numa boa, não está sentindo, está tudo bem, está ótimo, você está em forma. Entende? Então a forma física, ela dá ideia para os outros tipos de forma. Você está entendendo? De todo tipo. E com a energia, isso aí fica mais autêntico, mais claro. Eu estava questionando comigo mesma, mentalmente, sobre o fato do EV o tempo todo. E você respondeu antes de eu terminar de fazer a pergunta a mim mesma. A base desse fenômeno de abortar a pergunta é o consciência? Não, ainda não é o consciência. Isso aí é clarividência. É um tipo de clarividência. Agora, o fenômeno em si chama simulcognição. Agora, por exemplo, tem os outros, que é a simulcognição com antecipação. Foi esse que aconteceu aqui, quando eu respondi antes que a pergunta chegou. Essas coisas acontecem mesmo, faz parte do serviço. Agora, ó, isso mostra que você está com os canais acesos, ligados aqui com a situação. Tem contato. Viu? Estamos juntos. Tá certo? Estamos juntos aí. Vamos trabalhar com o trabalho. Prosseguir com o trabalho, desenvolver o trabalho. Vamos ver como é que fica isso. Vamos estudar mais. Você pode falar um pouco sobre o antagonismo efeito colateral positivo e efeito colateral negativo? Efeito colateral positivo e efeito colateral negativo. O problema todo é o seguinte, uma pessoa, ela pensa em alguma coisa, ela vai ter uma resposta. Se aquele pensamento, aquele pensene é positivo, ela vai ter um retorno. Esse retorno é de equilíbrio, é de melhoria. Agora, se ela tem um pensamento negativo, ela vai ter aquilo que nós chamamos de revertério. Vai ter um retorno negativo contra ela e a situação toda. Agora, esse efeito colateral, a pessoa está mexendo, por exemplo, com energia, mas ela está mexendo, já sabe dominar um pouquinho o processo da energia. E ela começa, não, eu tenho que dominar a Isaurinha, ela tem que gostar de mim, e vamos fazer. Então começa a fazer hipnose à distância. Aquilo vem contra ele por causa da Isaurinha. Você está entendendo? É esse aí que efeito que é? Como é que é? Esse é o efeito colateral. Então, num caso desse, vai chegar o revertério para a pessoa. Se a Isaurinha, aquilo que eu falo, ela tiver um assediador, o assediador chama, o que você está mexendo na minha presa? Está querendo invadir meu espaço? Pronto, já vai dar um assédio ali brabo aí.
Já vai ter gente atrás. Você está entendendo? Então, é o efeito colateral, esse aí já mais brabo. Entende? Mas tudo tem. O efeito colateral é aquele que vem, quase sempre é o after effects. Ele vem depois. E às vezes é o lado mesmo, ele está junto. Funciona simultaneamente. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Existe isso? Professor, sim. Se existe uma situação em que já é previsível um after effect, você vai mexer, você sabe que vem, mas já, tem que mexer. Uma porção de situações sim. Assim. Como é que se trabalha nesse caso? Você já entrou, aquilo que já eu falo, sabe. Só deve pôr banca quem tem competência. Quem não tem, não vai mexer em caixa de marimbondo. Só deve cuidar das abelhas quem sabe manusear. Senão, vai ser picado. A vida é assim. O problema é a competência. E a pessoa ter confiança no pulso, naquilo que ela vai fazer. Tem lógica? A competência é que dá a confiança. Agora, quando você usa muito tempo essa competência, aplicou muitas vezes, os precedentes anteriores ampliam a sua autoconfiança. Isso também tem que ser levado em consideração. Entende? Uma coisa puxa a outra. É a condição. Na sexta linha da parafatologia, sim, tem a perda da catarse energética, e em seguida o fechamento do caminho evolutivo e a amarração energética negativa. sim. Eu queria que o senhor explicasse esse encadeamento e essa... A perda da catarse energética. A pessoa deixou uma oportunidade que ela podia melhorar. Eu falei aí antes. Agora, o fechamento do caminho evolutivo. Às vezes ela deixou de uma tal maneira que já fechou tudo. Ela perdeu as companhias, perdeu oportunidades, perdeu o ambiente, o trabalho que estava desenvolvido, tudo deu para trás. E a amarração energética negativa. Ficou amarrada, às vezes, com os assediadores que ela pegou no meio do caminho. Está claro? Uma coisa puxa a outra. E aí, para se promover uma nova catarse? Ela tem que começar, né, na estaca zero, ver o que vai fazer. Né?